Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um passo a passo? Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês como que eu fiz a parede. Já fiz aqui o recorte no formato que eu vou usar. Uma janela, uma portinha e uma abertura como se fosse um porão. E a gente vai fazer o detalhe dos tijolos. Então, primeira coisa, eu vou fazer o desenho, mais ou menos como seria a minha rachadura, o descascado, tá vendo? Mais ou menos assim. Aí eu venho com o estilete e faço uma depressão nessa parte. Olha, tá vendo? Mais ou menos assim. E aí, fica assim, irregular. E aí eu vou pegar aquela minha canetinha sem tinta. Eu sempre falo pra vocês usarem sem tinta, porque se eu usar com tinta, depois vai me dar muito trabalho na hora de pintar, porque a tinta que eu vou usar, ela não cobre muito bem a tinta da caneta. Então, sempre use algo sem cor. Até o lápis é melhor, se você não tiver uma canetinha assim, ou alguma coisa pontuda, usa o lápis ao invés da caneta com tinta, tá bom? E aí, a gente vem aqui, ó, faz isso, como se fossem os tijolos, sempre irregular, ó. Tá vendo? E aí, depois que eu fiz isso, fiz a linha do rejunte dos tijolos, eu vou... Aqui a gente não precisa fazer muito certinho, usar régua, nada disso, porque como é uma aparência envelhecida que eu quero, desgastada, então eu posso fazer assim direto, tá bom? Aí depois eu venho aqui, ó, e com a caneta assim inclinada, eu vou marcar essa parte onde seria o descascado. Olha, tá vendo? Como se o... Olha, assim dá pra ver melhor. E aí faz como se fosse o reboco da casa. Viu? Tá vendo? Ali, olha. Aí ficou um declive, né? Mais acentuado. Eu acentuei aqui essa marquinha. Feito isso, eu vou pintar. Eu tô escolhendo uma cor mais clarinha pro tijolo. Olha, tá vendo? Escolhi uma cor mais clara. Eu posso fazer como eu fiz naquele vídeo da casa bem envelhecida e fazer uns tijolos um pouco mais claros, outros mais escuros, só algumas partes para aparecer algumas manchas. Se você não viu esse vídeo, é interessante você voltar lá e ver, porque eu explico bem detalhada essa técnica, tá bom? Depois que eu pintei essa parte, eu vou pintar a parte do rejunte. Eu vou usar uma cor um pouco mais clara e fazer ali bem no meio. Olha só, bem aqui no meio, ó. Ok? Depois que eu fiz isso, eu vou pintar a minha parede. E aí, enquanto eu estiver pintando a parede, aqui eu usei a tinta branca, que essa é uma parede branca, misturada com um pouco de massa corrida, pra ela me dar uma textura, porque eu quero esse arranhadinho, olha, tá vendo? E aí, enquanto você estiver pintando, espera secar, tá, gente? Mas a ideia é essa, ó, deixar passar um pouquinho a tinta sobre o tijolo que a gente arrancou. Tá vendo? Como fica interessante?
A ideia é mais ou menos essa, tá bom? Bom, agora aqui eu já tenho a minha parede com os tijolos marcados e eu vou dar uma sujada na parede, digamos assim, para ficar mais parecido com a realidade. Esse daqui é preto, dei uma quebradinha nele com branco, um pouquinho de branco e um pouquinho de rústico. E eu vou usar em pontos, o pincel tem que estar bem seco, tá, gente? Ó, até vou dar uma batidinha aqui no tecido e eu vou fazer assim bem de leve, olha. Ó, tá vendo? Só pra dar aquela sujadinha em pontos específicos do trabalho. Vai ficar um pouquinho marcado. É bem leve, aqui a mão tem que ser bem leve pra ficar bacana. Pra não ficar marcado do pincel. Vai aos poucos, vai sentindo como tá ficando. Né? Geralmente nos cantos é que costuma ter uma marcação de bolor, sujeira, coisa assim. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, ok? Bom, como esse trabalho, como essa parte ela vai ficar no chão de terra batida, que é aquele que a gente já montou, eu vou usar, olha, o próprio pó que eu usei para misturar na tinta, e eu vou fazer aqui, ó, como se fosse, sabe quando a água respinga na terra e bate na parede? Então, eu vou fazer isso, eu tô usando o próprio pó do tijolo que eu raspei. Se você usou a terra vermelha, você usa da terra vermelha. E a gente vai fazendo isso. Ó, tá vendo que o próprio pozinho dá o efeito? E também vai sentindo, colocando do jeito que você sentir o trabalho, tem que ir sentindo. Não tem muito o que fazer, olha. Pode sujar um pouquinho mais pra cima, até ficar do gosto ou da aparência que você quer, tá bom? Olha só, eu testei aqui com o dedo e eu resolvi fazer com o pincel também e ele ficou bem legal. Ó. Como eu quero bem carregado, com o pincel ficou bem bacana, olha que legal. Então, a gente vai testando o efeito que a gente quer dar, testa com o dedo, testa com o pincel, até chegar no efeito que você quer dar para sua peça, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai para a montagem da porta e da janela. Eu estou usando um pedacinho de madeira envelhecido naturalmente pelo tempo. Por quê? Porque como eu quero um efeito bem realista, então eu optei por usar um pedacinho de madeira mesmo, que tava jogado no meu quintal, e eu fui lá e recortei dos tamanhos que eu queria. Basicamente é isso, ó, um pedaço de madeira envelhecido, separei a parte, né, que parecia mais com a imagem. Mas, se você não quiser fazer dessa forma e quiser usar os palitinhos de picolé, também dá certo, tá? Aí é só no lugar da madeira usar os palitinhos, ó. Dá o efeito do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Já recortei todas as partes, né? O portal, tudo. E agora eu só vou colar aqui. Vou usar uma cola instantânea mesmo. E aí, é só fazer a montagem dessas partes, tá bom? Eu vou colar, já volto pra vocês mostrando o resultado final. E ficou assim. Bom, agora eu vou explicar como a gente vai fazer o telhado.
Eu tô aqui com uma folha de craft, essa mais grossa, e eu vou usar 4 cores e um pomponzinho. Tô usando essas cores aqui: o marrom, a cerâmica clara, o sépia e o concreto. As 4 cores. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui e fazer batidinhas em toda a folha, vai deixar ela toda manchadinha, toda ela. Vamos fazer isso em toda a folha e daí vamos deixar secar. Depois de seco, a gente vai fazer as marcações do telhadinho. Bom, gente, agora já com o papel pintado e seco, a gente vai marcar tiras de 2,5 centímetros e a gente vai fazer um gabarito. Deixa eu virar para vocês verem melhor. Um gabarito desse formato de trapézio. Aqui ele tá com 2,5 centímetros, aqui ele está com 2 centímetros, tá? E aí a gente vai marcar assim. Então, aqui eu faço marcações de 2,5 centímetros, várias marcações de 2,5 centímetros. Vou marcando. E aí, depois, eu faço o desenho do trapézio com o gabarito que eu já montei. Olha, tá vendo? Eu venho aqui, marco aqui. Pra aproveitar bem o papel, a gente vira, marca do outro lado. Faz isso em toda a peça. Depois que eu fiz isso, eu vou recortar vou ter várias partezinhas, né, dessa daqui recortadas. Eu vou fazer um telhadinho usando 3, porque eu quero o telhado mais grossinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, usando a cola branca mesmo, porque eu já expliquei pra vocês que essa técnica aqui, ela não é pro jardim, eu costumo fazer, tá, gente? É uma encomenda e a pessoa me pediu pra usar dentro de casa, então eu tô usando técnicas diferentes, tá bom? Então, a gente vai usar a cola branca e o papel. Se fosse pra ficar no jardim, eu usaria outra técnica, tá bom? Então, a gente vem aqui, passa a colinha, espalha, ó, sempre deixando as partes pintadas à mostra, escondendo essas outras. Como eu vou fazer 3, eu venho e colo mais uma aqui. Ele vai ficar assim. Aí, antes de secar, ainda com a cola molinha, eu vou usar o próprio pincel ou alguma coisa redonda que você tiver aí. E a gente vai fazer o formato da telha, olha. A gente vem aqui e faz o molde dela. Tá vendo como ficou já? Ó, ficou o molde da telha. Depois que secar, eu posso vir e cortar essas rebarbas que ficaram, não tem problema, tá bom? E é isso. E aí, a gente vai fazer isso com quantas telhas a gente precisar. Olha, tá vendo? É só deixar secar. Depois que ela secar, ela vai secar nesse formato aqui. Bom, aqui já estão todas as telhas sequinhas. Só quero dar mais algumas dicas pra vocês antes da gente passar pro próximo passo. Eu usei o papel craft porque eu já tinha aqui esse papel. E aí, pela praticidade, porque ele já estava em formato de folha, foi mais fácil pra mim. Mas vocês podem usar perfeitamente outro tipo de material. Isso daqui, por exemplo, pode ser usado no lugar do craft, tá vendo? Nesse caso, acho que duas camadas ao invés de 3 já é suficiente para deixar a telha bem grossinha. Outra coisa, para que ela fique com essa curvatura e veja que ela é bem resistente, porque enquanto a cola vai secando, a cola depois de seca, na verdade, ela fica endurecida. Por isso que eu consigo essa telha que permanece assim. Mas enquanto ela estiver secando, é importante que de tempos em tempos você venha e refaça a curva dela,
Porque se você só deixar, ela vai secando e vai abrindo. Às vezes acontece isso, algumas não, outras sim. Então, enquanto estiver secando, de tempos em tempos, venha e refaça de novo a curvatura delas, ok? Outra coisa que pode acontecer, como a gente fez a junção de 3 camadas, às vezes acontece isso, olha, tá vendo? Porque uma curvou mais do que a outra, enfim. Aí já faz parte também da aparência que eu quero. Eu venho aqui, ó, e faço isso aqui. Dou uma amassadinha. Uma desgastadinha. Ela fica até mais grossa, tá vendo? Com uma aparência como se fosse mais grossa. E disfarça essa junção. Ó, desse lado aqui eu já fiz. Ó, tá vendo como fica? E aí disfarça a junção das camadas e ainda fica com uma aparência como se fosse um pouco mais grossa. Agora a gente vai passar para a montagem do telhadinho. Eu já tenho aqui a base que eu vou montar. Eu cortei uma faixa de isopor, colei os palitinhos de picolé, imitando, né, os caibros e a ripa. E eu vou fazer isso daqui. Eu vou colar desse jeito e vou colar o telhadinho em cima. Dessa forma aqui. Bom, agora vamos para a montagem do telhadinho. Eu preferi colar primeiro assim, olha. E como eu vou fazer só 2 fileiras, e vai ser só a fachada, eu preferi colar primeiro, já deixar tudo os pares montados, para depois passar para colagem direto no telhadinho. Então, eu fiz isso, deixa secar, e aí a gente vai para essa parte aqui agora. Eu vou usar, acho que eu vou usar a cola instantânea para ser mais rápido, mas pode usar a cola branca também, não tem problema nenhum, tá? Eu só vou usar a instantânea para ser mais rápido, para a gente já finalizar esse trabalho aqui. Passa um pouquinho só de cola aqui para não manchar. E vem aqui. Olha. Eu estou deixando uma partezinha sobrando pra cá. Aqui ele fica bem retinho. E aqui ele fica sobrando um pouquinho. E aí eu vou pegar todos os pares. E eu vou colar. Bom, gente, agora aqui eu já tenho o meu telhadinho colado. A cola acabou escorrendo um pouquinho, então eu só vou só dar uma arrumadinha nesses detalhes, tampando isso daqui, pra não ficar aparecendo esse brilho, ó. Eu venho usar a cor que eu usei ali no fundo e só pinto aqui pra disfarçar esse brilho que ficou, tá vendo, ó? Só passo um pouquinho mais de tinta. Além disso, eu também vou fazer isso daqui, ó. Dar uma escurecida na junção do telhado, ó. Tá vendo que ela dá uma profundidade? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer umas manchinhas com uma cor mais clara. Eu vou usar esse daqui, o camurça queimado. E aí, é o mesmo efeito que a gente fez no telhadinho rústico. Pincelzinho detonado, vem aqui e dá umas salpicadas, tá vendo? Mais ou menos isso. E aí, tá pronto o nosso telhadinho. Agora eu vou explicar como eu fiz essa parte aqui, ó.
que é como se fosse o chão terreiro, né? A gente chama no interior de terreiro, terreiro da casa, de terra batida, terra vermelha. Primeira coisa, eu peguei um pedaço de isopor, desse mais grosso, e uma pedra, e eu pus bastante força. Pisei mesmo em cima dela para tirar essa regularidade dela e ela ficar assim, ó. Tá vendo? Que ela fica irregular. E aí eu fiz isso, apertei bastante ela para ela ficar bem irregular. E aí fica assim. Se você quiser, dá pra fazer mais, olha, tá vendo que já dá pra perceber? Dá pra tirar também algumas partes com o estilete, deixar com mais buracos ou não. Depois que a gente fez isso, eu vou usar. Aqui eu usei a cerâmica clara, PVA cerâmica clara. Isso daqui, ó, pode ser terra vermelha peneirada, olha, tá vendo? Ou o próprio tijolo, ele peneirado também. Eu não tinha terra vermelha, então eu peguei um tijolo, esse tijolinho pequenininho, eu quebrei ele todinho e passei na peneira. E aí ele ficou assim. E o que que a gente vai fazer? Vou fazer um pouquinho aqui só pra vocês verem como eu fiz. Pega um pouco da tinta, mistura aqui, faz uma pastinha com a tinta. E aí, vem e passa ela aqui. Porque daí ele vai ficar com essa aparência aveludada. Ele não vai ficar uma tinta, só a tinta, vai ficar com uma aparência bem aveludada. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a cerca. Eu já separei aqui vários gravetos que eu colhi aqui perto de casa mesmo, numa árvore. Só é gravetinho mesmo, uma galhinha de árvore seco, tá? Tem que ser seco, porque senão depois, se você fizer com o galho verde ainda, depois que ele seca, ele encolhe e aí não dá certo. Então tem que fazer com o galho já seco. Já separei aqui na quantidade que eu vou precisar pro comprimento da minha cerca. E aí a gente vai precisar da travessa também. Vamos precisar de 2 travessinhas para fazer isso daqui, tá? Para fazer isso daqui, para fazer a cerca. E aí eu tô usando linha de pipa que eu pintei. Mas se você tiver arame, melhor ainda. E a gente começa assim. Primeira coisa, a gente vai amarrar. A gente amarra. E a gente vai começar trançando com o apoio dessa travessa, a gente faz isso. Dá uma volta, coloca outra, dá a volta aqui por cima, ó, tá vendo? E eu vou trançando essa cerca. Não sei se alguém aí já fez alguma cerca de verdade na vida, mas é mais ou menos isso. Assim, tá vendo? E vai acertando. Ó. E aí ela já vai ficando durinha aqui. Dá a volta e trança. Dessa forma aqui. E a gente faz isso até chegar aqui no final. Chegando. Aqui embaixo, eu sempre vou alinhar. Em cima ele vai ficar desigual mesmo. Embaixo é que eu alinho, tá? E aqui. E mais um. Ok? E ficou assim. Eu posso voltar, pra ficar mais firme, eu posso voltar trançando ela e fazendo um X.
Ó, tá vendo como ela já ficou bem firme? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, trançando ela aqui em cima. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. E aí, ficou assim. Eu só vou cortar aqui os excessos. E aí, você escolhe o lado que você quer usar. Se quiser deixar aparente, então dá pra usar tanto esse quanto esse. Daí você vê qual que é o que mais te agrada. Ok? Então, ficou assim a cerquinha. Bom, agora eu vou explicar como eu fiz essa flor, esse ramo de flor. Um galhinho seco também. Esse é um galhinho de cipreste, que eu também encontrei por aí. E isso daqui, eu não sei o nome desse material. Parece um tipo de fibra. Não sei que fibra é essa. Mas isso daqui veio... sabe essas bolotinhas de cheiro que o pessoal vende na rua? Ele veio com um cheirinho, com uma essência para dar cheirinho em ambiente. E aí ele vem todo cheio de fibras assim, olha, tá vendo? Essas linhas. E aí eu separei algumas. Eu pintei, escureci um pouco, né? Elas estavam muito claras. Pintei um pouquinho. E aí eu complementei esses galhinhos. Então, você vem aqui, ó, e complementa. Coloca um pouco mais pra deixar a parte mais fina, né? Então, o que eu fiz? Vim aqui, um pinguinho de cola, onde eu quero começar. Dá pra não colar o dedo. Ó. E eu só vim aqui e prendi. Prendi nessa parte. E aí, espera um pouco até secar. E aí, depois vai emaranhando assim pelo ramo, distribuindo esses fios, tá vendo? Que ele já ficou, olha, um fio solto, comprido, outro menorzinho. Depois que fez isso, aqui, olha, eu já tenho isso daqui preparado. Isso é espuma. Pode ser espuma da esponja mesmo que você usa na pia. Depois que limpa bem ela, lava bem, tira toda a gordura, toda a sujeira, pica. Vai picando com a tesoura, né? Assim, picando, bem pequenininho. E depois pinta. Eu tô usando a própria tinta PVA, a mesma que eu uso para fazer todos as outras coisas do artesanato, a mesma tinta PVA. Deixa secar, né? Escolhe a cor que você quer e deixa secar. E aí ele fica assim com essa aparência e com essa textura. Depois que eu fiz isso, eu venho com a cola. Como esse é um trabalho que a pessoa me pediu para manter dentro de casa, eu não vou me preocupar com o tipo de cola. Eu posso usar a própria cola branca mesmo, tá? Então, esse é um trabalho que não vai ficar exposto à chuva, à água, sol, nada disso. Então, não precisa ser nenhuma cola impermeável, que não vá dissolver depois, tá? E aí, você vem assim, olha, pingando, fazendo pontinhos de cola, né? Passando em várias partes. Olha, tá vendo? Talvez precise passar um pouco, esperar secar, depois passar mais, mas a ideia é essa, ó. E aí vem e joga aqui, deixa bem acumulado até secar. Depois que secar é que você vira pra ele soltar o excesso. Mas a ideia é essa, tá vendo? E aí na parte fininha ele fica preso também, tá bom? Então, desse jeito, aqui, olha, tá vendo? Que ele ficou bem carregado. Aí é opcional também, é a gosto, tá bom? Então, assim a gente fez a flor.
Agora, já tem todas as partes e a gente vai pra montagem. Eu tenho essa moldura. Esse detalhe aqui eu já expliquei pra vocês como faz. Tem um vídeo aí no canal explicando. É uma pátina falsa, tá? E vamos lá. A gente vai começar pelo nossa base. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Eu vou colar todas as peças, tá, gente? Sempre colando pra não ter o risco de cair, tá? Tô usando cola quente. Vou passar na parte que vai ficar encostada na moldura. Agora a parede, eu acho essa a parte mais divertida do trabalho, que é a parte da colagem. E ver o resultado como ficou. Então, essa pra mim é a parte mais gostosa. O ruim da cola quente é que ela deixa esses fios. Mas eu ainda prefiro a cola quente porque a cola instantânea eu vivo colando os meus dedos. E depois eu não sinto mais. Então eu prefiro até a cola quente por conta disso. Ok? Aqui o telhado. Agora eu vou colocar essa cerca aqui. Eu acho que eu vou escolher esse lado. Agora eu vou colocar a parte do degrau da entrada da casa. Aqui eu tô usando pedra de verdade, tá, gente? Porque eu já tinha essas pedrinhas aqui também e eu achei que o efeito ia ficar melhor. Mas, se você não tiver, dá pra fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Recorta o isopor e faz na forma da pedrinha, tá bom? Agora a gente vai pro acabamento. Bom, já tô aqui com a peça praticamente finalizada. Agora o que eu vou fazer é fazer algumas marcações como se fosse capim em alguns pontos específicos. Em poucos lugares, porque como eu disse pra vocês, é uma reprodução. E na imagem que a pessoa me mandou, não tinha muito... Era um chão assim batido mesmo, não tinha muita coisa não. Eu vou colocar em pontos bem específicos, coisa pouca, onde teoricamente teria maior umidade, né? Pra poder nascer capim. E aí esse é que vai dar o acabamento final na peça.
Como eu já expliquei, essa daqui é uma peça diferente. É uma peça que não deve ser colocada no quintal. É uma peça que a gente não... que eu tô usando cola branca, então é uma peça pra ficar mesmo dentro de casa, tá? E aí, eu venho, coloco assim. E tá pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado, gente. Grande abraço e até a próxima.